O pedido do presidente da Câmara, Hugo Motta, ao líder do PL na Casa, deputado Sóstenes Cavalcante, construir um projeto alternativo de anistia diferente do apresentado pela oposição no ano passado. O novo texto perdoa os envolvidos nos atos da Praça dos Três Poderes em Brasília e limita o benefício aos manifestantes. Além disso, a proposta também faz os opositores reconhecerem que os atos resultaram em depredação de patrimônio público e privado. A oposição rejeita o projeto articulado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, juntamente com o Judiciário e governistas, afirmando que não resolve o problema do país. Dávila, de volta aos debates que tratam dos atos do dia 8 de janeiro. Nem sei quantos projetos nós já discutimos aqui. Tinha aquele projeto inicial, depois ele foi rejeitado, aí senadores começaram a tratar de uma outra iniciativa, mas parece que dificilmente vai avançar, porque há uma rejeição por parte dos deputados da oposição. E agora a oposição prepara um novo texto que seria iniciado a tramitação, iniciada na Câmara Federal e não no Senado. Enfim, mais uma possibilidade, Dávila. Caniato, nós deveríamos começar essa discussão mudando a nossa legenda, porque não é um projeto de anistia, é um projeto de perdão, mas não é anistia, é o que está nesse projeto apresentado pelo governo. E é um projeto que nós já sabemos, nós já cantamos essa bola aqui quantas vezes nos Pingos nos Is. É um projeto escrito a 6 mãos, escrito com o Executivo, o STF e parte do Senado Federal. Foi assim que foi confeccionado. Um total desrespeito à legitimidade do Congresso Nacional, que é o único poder capaz de promulgar leis, conceber leis, fazer leis. Mas esses tempos anormais que nós vivemos agora, senta-se numa antessala membros dos 3 poderes e escrevem um projeto de lei. Então eles escreveram um projeto de lei, de certa forma, perdoando as pessoas que participaram do 8 de janeiro e não cometeram nenhum ato de vandalismo. É isso que esse projeto faz. Então, este é um projeto que você pode chamar de qualquer outra coisa, perdão, projeto, a parte da torcida organizada do 8 de janeiro, pode chamar o que você quiser, mas não pode chamar de anistia. Isso não é uma anistia. Mas é um negócio interessante. Você deturpa a ideia da anistia, mantém o nome de anistia e cria um projeto de lei que não tem nada a ver com anistia. É o retrato da anormalidade que o país vive. A oposição não gostou. Mas, Caniato, cá entre nós aqui nos Pingos nos Is, esse é o único projeto que tem chance de ser aprovado. Pois é, a gente observa essa articulação, um ajuste do texto aqui, outro ali, que a gente precisa considerar em relação a essa nova investida da oposição na Câmara dos Deputados, hein, Motta? Existe quem acredite que essa busca por versões alternativas é apenas uma manobra para ganhar tempo e fazer com que essa pauta vá lá para a página 20 das notícias. E essa opinião me parece bastante razoável. Eu acho que essa questão da anistia é um teste da determinação e do foco dos parlamentares de oposição. Nos últimos anos, o Brasil viu uma sequência de acontecimentos que beiram o inacreditável. As pessoas do futuro vão ter dificuldade de acreditar. Quando pegarem os livros de história daqui a 20 ou 30 anos, eu acho que vão ter tanta dificuldade de acreditar quanto a gente tem de acreditar, por exemplo, o que aconteceu na era Vargas aqui no Brasil. Tá? Agora, desses eventos inacreditáveis, o que aconteceu em 8 de janeiro é provavelmente o mais grave de todos eles. E eu acho que a oposição vai cometer um grande erro se decidir esquecer o que aconteceu ou se permitir que varram esse assunto para baixo do tapete. Você, Cristiano Beraldo, essa flexibilização por parte dos opositores, um ajuste no texto, um projeto alternativo àquele da anistia, e neste haveria um perdão penal, mas daí também as implicações de ressarcimento de valores, multas e também o reconhecimento de depredação, tudo isso seria
mantido. Não haveria a anistia geral e restrita como foi defendido lá atrás. Danos morais coletivos, né? Isso está muito em moda no Brasil. Há uma indústria formada, capitaneada por determinados advogados e ONGs e associações que devem ser parceiras aí dessa turma do INSS e que entram com ações para cobrar, às vezes, centenas de milhões de reais num tal de dano moral coletivo que ninguém sabe o que é. Aliás, é uma coisa tão absurda que, por exemplo, o caso daquele senhor que morreu dentro de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal, se não me engano o nome dele era Genivaldo, numa cena absolutamente bizarra, teve uma ONG que é especialista nisso, que entrou com uma ação pedindo coisa de 200 milhões de reais de indenização por danos morais coletivos, mas que não ia para a família do morto, não. Era para a associação. Quer dizer, estavam surfando na morte de uma pessoa para poder encher seus cofres de dinheiro. Então, essa estrutura do judiciário está tomada por este objetivo financeiro. Aliás, essa semana, Léo Lins foi condenado não apenas à prisão, mas a uma indenização de mais de R$1 milhão em razão de uma piada feita num show. Vai para quem esse dinheiro? Brasil... Pois é uma loucura. É uma loucura isso, Caniato. Virou uma indústria de faturar. E é preciso se colocar uma lupa nisso, porque está completamente fora de controle. Então, quando a gente olha para essas evoluções e involuções em relação ao 8 de janeiro, as pessoas que estão presas no 8 de janeiro, veja que os interesses que estão conflitando são vários, mas menos importante dessa discussão para essas pessoas que estão ali liderando essa discussão são as pessoas presas, injustamente presas, sendo condenadas a penas completamente irreais e incompatíveis para aquilo que elas efetivamente fizeram. Só que elas têm um papel fundamental que, enquanto elas estiverem sendo condenadas por uma grande tentativa de golpe de Estado, é possível conectar Jair Bolsonaro e os seus assessores próximos e pessoas próximas que estavam dentro do Palácio do Planalto antes da posse de Lula, conectá-los a esse grande evento, essa grande tentativa de golpe do 8 de janeiro de 2023. E aí fica só uma disputa utilizando-se dessas pessoas, centenas de pessoas presas, que estão morrendo na cadeia, pessoas idosas, simplesmente porque se quer colocar em prática um projeto de vingança. Então, Caniato, não há absolutamente nenhum senso de justiça e não há senso de prioridade naquilo que efetivamente é importante. O que a gente vê nessa proposta que vai para lá, vem para cá, é simplesmente uma questão de narrativa, é cada um defendendo o seu próprio interesse e não efetivamente daquelas pessoas que estão cumprindo pena de forma injusta. Programa Os Pingos nos Is, a notícia em destaque, oposição apresentando um novo texto, um texto alternativo àquele projeto da anistia que nós analisamos e debatemos aqui tantas vezes. Esse projeto alternativo um pouco diferente daquele que foi inicialmente apresentado e também diferente daquele que vem sendo trabalhado no Senado Federal. Agora, Dávila, o Dávila está aí com a gente? Dávila, deixa eu só... Bom, daqui a pouco a gente volta, mas eu sigo nesse assunto aqui, tá bom. Então, Dávila, é preciso também tratar de uma questão que envolve o cálculo que é feito pelos grupos políticos, tanto da Câmara quanto do Senado, porque o Beraldo usou a expressão vai e vem, o vai e vem do texto. Foi feita uma proposta, depois a base governista ou a oposição dizem que não concordam com esses artigos, é preciso alterar isso, vai instalar uma comissão para debater o projeto, depois não instala, vem a informação que quem vai capitanear o projeto vai ser Davi Alcolumbre, ou seja, numa outra casa legislativa. Esse vai e vem
naturalmente acaba sendo uma consequência de muita articulação nos bastidores e os cálculos que vêm sendo feitos pela oposição e também pela base governista. Você acha que a ideia de criar um projeto para abrandar as penas daqueles que foram condenados nos atos de depredação do dia 8 de janeiro, a dificuldade em avançar com esse texto tem muito a ver com o julgamento que avança em relação a Jair Bolsonaro e aliados, naquela suposta tentativa de golpe? A dificuldade em avançar com essa anistia ou esse perdão é que o entendimento do projeto não reforce a tese, por exemplo, do grupo de Jair Bolsonaro? Você acha que esse é o entrave? Caniato, no fundo, cada um vai ter que criar o seu discurso de vitória em apoiar um projeto desse. Então, o discurso de vitória da oposição é: conseguimos livrar a maior parte dos manifestantes de 8 de janeiro da cadeia. E isso é bom, ótimo. Então eles vão celebrar que eles conseguiram. A oposição vai celebrar que conseguiu libertar centenas de pessoas que estão presas indevidamente, sem o devido processo legal, e recupera a liberdade. Então ela vai sair vitoriosa aí. O Supremo Tribunal Federal sai vitorioso porque pode perdoar penas, rever penas e passar a imagem de que agora voltamos à normalidade, né? Aquelas medidas de exceção que o próprio Supremo diz que precisou tomar para salvar a democracia, talvez agora não sejam mais necessárias. Então o Supremo vai poder perdoar penas e, de certa forma, achar que isso vai melhorar um pouco mais a reputação do Supremo perante a população. O governo também vai ter vamos dizer assim, um discurso de vitória. Olha, que nós somos condescendentes também, isso mostra como somos democráticos, como respeitamos a oposição. Ou seja, cada um está tentando lapidar o seu discurso de vitória nisso. Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é esse que você trouxe. Isso separaria a questão do perdão dos manifestantes não baderneiros do 8 de janeiro da tentativa de golpe. O problema é que a narrativa criada pela Procuradoria-Geral da República no inquérito de acusação ao ex-presidente Jair Bolsonaro atrela o 8 de janeiro como o grande finale, o último grande ato na qual desembocou uma suposta tentativa de golpe que vinha sendo orquestrada há muito tempo. Então, se há um perdão, qualquer forma de perdão aqui, e isso já não é mais golpe de Estado, vai dificultar demais manter em pé a narrativa da Procuradoria-Geral da República, que o Supremo comprou, de que essa orquestração de um golpe de Estado culminou no 8 de janeiro. Inclusive, essa é a dificuldade que muitos analistas observam, né? Que o projeto que venha a ser aprovado ajude na tese do grupo A ou do grupo B. Então, há todo um cuidado. Não. O projeto não pode falar em anistia. É preciso que os crimes sejam imputados àqueles manifestantes do dia 8. Você, Mota, só para a gente fechar essa discussão, questão que envolve o projeto da anistia ou o projeto do perdão e o quanto isso pode ajudar os advogados de defesa, por exemplo, de Jair Bolsonaro e daqueles outros que estão sendo acusados de tramarem, de planejarem um golpe de Estado contra a nação. Eu acho impossível a gente fazer qualquer consideração jurídica, qualquer hipótese que a gente levantar aqui pode ser completamente furada, porque a lógica normal que costumava prevalecer não prevalece mais. Então, vale o que se decidir que vai valer naquele momento, independente de qualquer argumentação, independente de qualquer precedente. O que a gente pode fazer é analisar o caso do ponto de vista político. É um caso complicado, claro que é. É para isso que existe anistia, para resolver esses casos complicados. Então, os parlamentares, os políticos,
as autoridades estão dando volta para lá e para cá à procura de uma solução. Só existe uma solução. Ela se chama anistia. E a anistia só vem em um sabor: ampla, geral e restrita. Pois é, mas me parece que o cenário não propicia um avanço com uma anistia geral e restrita, né, Dávila? O que está mais propenso a acontecer? O que, de fato, você aposta que deve acontecer em relação aos manifestantes do dia 8? Só para a gente fechar essa discussão aqui. Não, ao meu ver, a possibilidade de uma anistia ampla, geral e restrita já foi sepultada há muito tempo. O que hoje existe não é um projeto de anistia, como nós falamos, um projeto de perdão parcial para aqueles que participaram do 8 de janeiro e não depredaram e destruíram patrimônio público. É este perdão que pode ser que seja aprovado, e isso faz com que essas pessoas voltem a casa depois de serem presas aí por mais de 1 ano e meio de maneira injusta e sem o devido processo legal.